Prezados alunos, para quem não me conhece, eu sou o professor Flávio Monteiro de Barros, coordenador do curso FMB. E hoje nós vamos falar sobre como estudar para o exame de OAB, em especial aqui para o estudo da primeira fase. Vejam só, vocês concluíram uma faculdade, passaram 5 anos lá, não é isso? Enfrentaram provas, em suma. E termina a faculdade, a expectativa qual é? Passar rápido no exame de OAB. Ser reprovado no exame de OAB é como se fosse morrer na praia. Nadou e no fim terminou, está aqui o diploma e não consegue passar nem no exame de OAB. Realmente é algo frustrante o sujeito não conseguir ser aprovado no exame de OAB. Mesmo porque a carteira da OAB traz muitas vantagens. O sujeito pode montar um escritório de advocacia, em suma, uma profissão, começar a ganhar dinheiro. Ele se habilita a prestar uma imensidão de concursos na área jurídica. Quase todos os concursos exigem exame de OAB. Até hoje, para concurso de delegado de polícia, precisa ter exame de OAB, antigamente não precisava. Magistratura, Ministério Público, procuradorias, advocacia pública de um modo geral. Então, a carteira da OAB ela é necessária. É necessária seja para montar seu próprio escritório, seja para seguir a carreira de concursos públicos da área jurídica. Tá certo? Pois bem, o aluno ele termina a faculdade e ele quer passar na OAB de imediato. Alguém, por acaso, quer passar na OAB daqui 3 anos? Daqui 1 ano? Daqui 1 ano o sujeito já não quer também. É muito tempo. Ele quer passar rapidamente. Não é isso? Então, é possível passar na OAB rapidamente? Claro que é possível passar na OAB rapidamente. Para passar no exame de OAB, tempo mínimo de estudo, 4 semanas. Tempo mínimo, 4 semanas. Um tempo razoável para o sujeito passar, vamos dizer, sem correr risco. Passar com sobra. 12 semanas de estudo. Não precisa mais que isso. Mínimo de 4 semanas, máximo de 12 semanas, estudando uma média de 3, 4, mínimo 3 horas por dia. 3, 4, 5 horas por dia. Mínimo de 3. Com 3 horas por dia. É possível passar. Pouco tempo, né? Para quem ficou 5 anos na faculdade. Não é isso? Pô, se eu estudar 1 mês, 4 semanas ou 12 semanas, 3 meses, eu estou passando. Então é pouco tempo. Não é difícil passar realmente no exame de OAB. É preciso, no entanto, saber estudar corretamente, no material certo. Porque senão o caminho é longo. Tem muita gente dando cabeçada aí e é reprovado sucessivamente num exame atrás do outro. E a pessoa ainda nem faz um juízo de consciência. Por que eu estou sendo reprovado? Não é isso? Geralmente tem um vício de origem. Geralmente é um vício de origem. Está estudando ou no material errado ou pelo método errado. Ou então não está estudando, mas se não está estudando, daí também não tem nem que se cobrar, né? Pessoa que não estuda e é reprovada, daí não tem, nem tem que ter, daí nem tem que ter uma cobrança, não é isso? Que merece mesmo ser reprovado, né? Afinal não estudou, né? Então teve o que mereceu, a reprova. Agora o problema é aquele que estuda. Está estudando direto, aí não consegue passar. Realmente esse é digno aí de compaixão, de piedade. Porque às vezes ele não recebeu uma orientação que vocês vão receber hoje, que eu tenho certeza que hoje vai ser a linha divisória na vida de vocês. Vai ser o antes e o depois dessa conversa. Pode entrar. Vai ser o antes e o depois dessa conversa que nós teremos aqui. Tá bom? Então vamos lá. A questão do material de estudo, tá? Material de estudo para a OAB.
não só para a OAB, como para concurso público, você pode estudar, em primeiro lugar, por livros. Segundo lugar, por apostilas. Terceiro lugar, por cadernos. São esses 3 caminhos. Livros, apostilas e cadernos. E evidentemente que você vai ter que ler os códigos. Você vai ter que ler o texto da lei. Aliás, uma primeira observação aqui em matéria de exame de OAB. Só cai texto de lei. É a primeira observação. Dificilmente se pergunta jurisprudência. Dificilmente se pergunta jurisprudência. Doutrina, então, esqueça. O que cai na OAB? Texto de lei. Eventualmente, alguma súmula. Tá? Só que ninguém aguenta estudar lendo código. Eu falo para vocês. No exame da OAB cai o texto da lei. Só que se você for estudar só lendo o código, primeiro que você não vai aguentar, porque não tem coisa mais chata do que estudar só na leitura do código. Concorda? E segundo, porque a leitura da lei, você lendo a lei sem ter um embasamento, sem ter um material explicando o que você está lendo, corre risco de você se descuidar e deixar passar ali informações importantes e você não está detectando aquilo. Por isso que o estudo, ele realmente tem que ser feito mesclando, né? Você vai estudar livros mais código, ou então apostila mais código, ou então o caderno mais o código. Tá certo? Bom, o que eu sugiro aqui para vocês em primeiro lugar? Quer passar rapidamente? O caminho mais curto, você estuda aí pelas anotações de aula de um curso. Esse é o caminho mais rápido para você passar no exame de OAB. Porque se você for estudar pelos livros, daí aquela ideia de passar em 1 mês, passar em 3 meses, já fica prejudicado. É difícil. Você vai estudar pelos livros, você vai passar, mas daí já vai demorar mais. Vai demorar bastante. Porque só para você terminar de ler o livro, você não vai conseguir, em 3 meses, ler todos os livros. Então o livro a gente já tem que descartar para quem quer passar de imediato. Para quem quer passar de imediato, a gente tem que descartar os livros. Agora, quem está com paciência, não, para mim eu só vou passar daqui 2 anos, daqui 1 ano e meio, daí tudo bem, daí vai com calma, tudo bem. Agora, se você é daqueles que quer passar quer estudar 4 semanas e passar, quer estudar 8, 12 semanas e passar, vamos já descartar então os livros. Concordam? Concordo, porque se você for botar todos os livros numa pilha, você vai ter um negócio assim para você ler, então fica difícil. Então o que resta? Apostila. Realmente, a apostila é um material interessante. E anotações de aula, ou eventualmente até pelos 2 materiais, tanto a apostila quanto as anotações de aula. Aqui no curso FMB nós temos uma apostila muito boa e estratégica para o exame de OAB. É uma apostila que tem aproximadamente 1.200 páginas, mas tem todas as matérias. Não é pouca coisa, tá? 1.200 páginas, é bastante. Mas se você for comparar, se você tivesse que encarar uns livros, você ia cair numas 5.000 páginas, mais ou menos. Talvez até mais, 10.000, tá? Você ia cair numas 10.000 páginas se você for estudar por livros. Aqui na nossa apostila tem mais ou menos 1.200 páginas. Mas só se fala o que interessa. É só o que interessa ali, não tem uma perda de tempo, não tem uma divagação. É ali linguagem direta. E essa apostila ela é muito interessante, porque como que ela nasceu? São anotações das aulas do curso por DVD, aqui do FMB. Nós temos um excelente curso por DVD, com 85 DVDs para o exame de OAB. Cada DVD tem, em regra, 2 aulas de 40, 50 minutos. E essas aulas foram anotadas. Demorou quase 1 ano para a gente preparar esse material de anotação. Então, é uma linguagem falada, não é aquela linguagem livresca. Então, é uma linguagem já mais direta, já objetiva. Você lê a apostila, dá a impressão que você está escutando o professor falar. Tá? Embora tenha 1.200 páginas essa apostila, é possível ainda reduzir esse número por umas 600, 800. Através de um estudo estatístico, costuma cair esses pontos.
então vamos estudar, como o tempo está curto, direito das sucessões. A apostila é completa, tem sucessão legítima, sucessão testamentária, inventário, tem tudo. Bom, mas o que costuma cair? De cada 10 questões de direito das sucessões, 9 sucessão legítima. Então vamos estudar só a sucessão legítima. Então a apostila caiu na metade. Você pode fazer isso se o tempo estiver curto. Se você tiver 12 semanas, dá para você estudar a apostila inteira. Agora, se você tem 4 semanas, você pode cortar e estudar só as teorias gerais. Vou estudar a teoria geral de contrato, teoria geral do direito sucessório, o direito tributário na teoria geral, que o que cai mais na OAB? Teoria geral. É isso que é o que mais cai. Visão global. Tá certo? E também uma outra proposta é estudar pelas anotações das aulas. Quer dizer, o aluno assiste a aula e ele anota a aula. Aqui no curso FMB, todas as aulas são anotáveis. Isto é, o professor fala devagar. Fala devagar para o aluno conseguir anotar a aula. Então vocês saem daqui montando um caderninho de primeira. Tá? Bom, então em termos de material para o exame de OAB, a gente fica com a apostila, ou então com o caderno, ou então com os dois. Apostila e caderno, mais sempre o código. Tem que ter a leitura do código. Tá certo? Do texto da lei. Bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que você memoriza mais? Uma aula que você já assistiu, imaginemos, você vai estudar inquérito policial. Você assistiu a aula. Depois que você assiste a aula, você vai estudar o que você assistiu. Certo? Agora imaginemos, você nunca teve uma aula de inquérito policial. Você vai ter o contato primeiro com esse tema, lendo um livro ou uma apostila. Você vai assimilar melhor o quê? Aquilo que você já ouviu e depois você vai estudar, ou aquilo que você nunca escutou e você vai ler pela primeira vez? Tem alguma dúvida? Nenhuma, né? Com certeza você vai assimilar o melhor o quê? Aquilo que você ouviu. Você ouviu e depois você vai estudar. Não é isso? Vai ficar muito mais fácil. Não é nem estudo daí, é como se fosse uma revisão. Só vou ler o que a professora falou, isso não é nem estudo, só estou revendo, porque eu vou lendo e vou me lembrando de tudo que ela falou. Vai firmando o conhecimento. Portanto, o ideal em termos de memorização, é assistir a aula. Isso é o ideal, o aluno assistir a aula, porque ele escuta, ele anota, depois ele vai estudar aquele material que ele escutou e que ele mesmo produziu, que ele mesmo anotou. Isso é o ideal. Tem aluno que acha que assistir a aula é perder tempo. Tem aluno que vou assistir a aula, perder tempo, fico lendo em casa, rende muito mais. Ele lê do engano. Ele está confundindo quantidade com qualidade. É diferente. Você pode até ter lido aí um grande número de páginas, mas você assimilou? Você assimilou com o mesmo grau, né? Então o ideal é assistir e anotar as aulas. Por quê? Então você vai estar trabalhando a tua memória auditiva. A memória auditiva é uma das melhores memórias que nós temos. Agora, uma outra memória que deve ser trabalhada também, que eu vou chamar a atenção para vocês, é escrever. Ninguém memoriza sem escrever. Botem isso na cabeça de vocês. Você não memoriza em termos definitivos se você não escrever. Tá? Você não memoriza. Não adianta que não memoriza. Não adianta. Tem aquela memorização vaga. Quando você só escutou, ou quando você leu, você tem uma memorização, mas uma memorização vaga e fugaz, passageira. A memorização, para se tornar definitiva, você tem que escrever. Botem isso na cabeça. Por isso que é importante esse sistema de aula, em que o professor fala e o aluno anota. Aparentemente, mas estou perdendo tempo, porque estou anotando, o professor podia dar o texto tudo pronto. Tem gente que fala isso. Por que não dá o texto tudo pronto, em vez de ficar fazendo a gente anotar? Poderia, não é isso? Ficaria muito mais fácil, dá um texto aqui, não precisa anotar nada. Mas justamente, a experiência prática, né, na pedagogia, eu estudei para concurso, fui juiz, promotor, procurador do Estado.
Em suma, passei em vários concursos e acompanho desde 1988, portanto há mais de 25 anos, eu venho fazendo estudos aí, o que é melhor em termos de memorização, né? Sempre acompanhando os alunos e empiricamente desenvolvendo novas técnicas aí de memorização. E não tem a menor dúvida, que se você não escrever, você não memoriza. Então, por isso que quando o professor ministra a aula, o professor aqui no curso FMB faz o aluno escrever. O aluno escreve, tem que escrever aqui na marra. Pro bem dele. Quando ele escreve, ele já começou a memorização aqui, quase que já memorizou tudo. Aí quando ele for ler, praticamente ele vai só estar se lembrando do que assistiu aqui em sala de aula. Tá? Então, o estudo vocês têm que escrever. Tá? Praticamente vocês memorizam na sala de aula, quando vocês escrevem. De modo que quando vocês forem estudar, o estudo vira praticamente uma revisão, como se vocês estivessem apenas se lembrando daquilo que vocês já sabiam. Então, com isso, vocês acabam ganhando tempo. Tá certo? Bom, a questão do tempo de estudo, tá certo? Vejam só, o tempo do estudo, só para finalizar essa ideia aqui. Quando você assiste aula e você vai estudar aquilo que você assistiu, você vai ganhar tempo, você vai memorizar muito mais rápido. Quando você for estudar algo que você nunca assistiu, você só estuda lendo, você não gosta de escutar ninguém falando, você não gosta de escutar o professor falando, então o contato que você tem com a matéria é só através das leituras. Isso vai demorar muito mais para uma assimilação. Pode também surtir efeito, mas é questão do tempo. Então nós estamos falando aqui em estratégias para se passar na OAB rapidamente, praticamente de imediato. Então, deixando claro, estude o material que você mesmo anotou. Você vai mais rápido. Se você estudar algo que você não anotou, dá certo, mas demora mais. Todo mundo concorda com essa ideia? Agora, tem aquelas pessoas que não têm tempo nenhum. Não é isso? Tem tempo nenhum. Tem ali. Às vezes eu recebo contato de aluno que quer que eu faça plano de estudo, né? Por sinal, é só mandar e-mail no contato@cursofmb.com.br que eu faço plano de estudo gratuito para os alunos. E eu faço diariamente plano de estudo para os alunos. Faço em média uns 8, 10 planos de estudos por dia. Então, estou bem a par aí da realidade de cada um. E eu sempre faço a pergunta: quantas horas você pode estudar por dia? Para poder fazer o plano, eu tenho que saber qual é a tua realidade. Daí tem aluno, professor, 2 horas por dia. Tem aluno que fala, posso estudar só sábado e domingo, 2 horas no sábado e 3 no domingo. Tem os alunos que não tem tempo, né? E aí, para essas pessoas que não têm tempo nenhum, tá certo? Se não tem tempo nenhum, daí nós temos que trabalhar com a própria realidade. Daí eu sugiro, daí pode estudar, primeira hipótese aí, pelo apostilado do curso FMB, daí vai ter que estudar sem ter que escutar a aula, estuda só pelo apostilado, ou então faz um projeto um pouquinho mais longo, em vez de 12 semanas, isto é, 3 meses, pensa em passar no exame em uns 6 meses, trabalha com a própria realidade e faz um projetinho mais longo. Daí pode fazer o curso por DVD, ou o curso pela internet, vá anotando as aulas, e daí tem um projeto mais longo, tá? Mas vamos lá. Alguma dúvida até aqui, gente, sobre isso que eu falei? Alguma divergência? Tá. Questão do plano de estudo para o exame de OAB. Vejam só. Você se anima mais. Se você olhar para um livro desse tamanho, não precisa nem ser tão grosso assim. Você se anima mais se você olhar para uma apostila. Vamos colocar uma apostila mesmo. Um caderno, uma apostila de 100 páginas. Ou você anima mais se você olhar para um caderno ou apostila de 24 páginas? De 24. Você fala, opa, isso aqui está mais fácil, né? Isso aqui está grossinho, né? 100, 150 páginas está grossinho, tá? Isso aqui já vai dar trabalho. Agora isso aqui, 24 páginas. Tá. Todo mundo concorda que é mais fácil, não é isso?
Agora, vamos lá, 24 dividido por 12 semanas, quantas páginas por dia? 2 páginas por dia. Você concorda que se a tua meta, você vai estudar direito de família hoje, por exemplo, tua meta do dia para direito de família, 2 páginas. Concorda que é uma meta fácil? Então, você tem que vencer hoje 2 páginas de direito de família, 2 páginas de direito penal, 2 páginas de direito tributário, 2 páginas de direito constitucional. Você concorda que é muito mais fácil do que, eu tenho que vencer hoje 50 páginas de direito de família? Vocês concordam? Então, nós temos que criar metas curtas. Metas curtas, isso vai estimular o estudo. Psicologicamente, vai influir bastante. O risco de desânimo é menor. Então, o que eu sugiro em matéria de plano de estudo? Sugiro o seguinte, que o sujeito monte vários caderninhos fininhos, de até, no máximo 24 páginas. No máximo isso aí. Pode até ser menos. Então, vamos colocar, você vai estudar direito de família. Então, você vai ter um caderninho para estudar alimentos. Tem um caderninho de, por exemplo, 8 páginas, que é teu caderninho de alimentos. Você tem um caderninho de casamento, tem umas 12 páginas. Então, caderninho, direito de família 1, casamento. Direito de família 2, alimentos. Tem um caderninho 3, que você vai estudar ali, união estável, tem ali 4 páginas. Daí você vai estudar direito das sucessões. Caderninho 1, sucessão legítima, tem ali 12 páginas. Caderninho 2, testamento. Tem ali mais 12. Caderninho 3, inventário e partilha, tem ali mais uma meia dúzia. E assim você vai. Você vai fracionando a matéria. Então, cada matéria, você vai transformando em vários caderninhos. Compreenderam? Para você criar metas curtas. Vários caderninhos e no máximo 24 páginas. Essa apostila nossa da UOB tem em torno de umas 25, 27 matérias. Porque se for computar que LINDB é uma matéria, parte geral do civil é outra, família, sucessões, obrigações, contratos, responsabilidade civil, parte geral de penal, parte especial de penal, legislação penal, só que já foram 10. Tributário, administrativo, constitucional, e aí vai. São mais ou menos umas 25 matérias. Então, o que você vai fazer? Cada matéria você vai separar por pontos. Então, vamos pegar aqui. Por exemplo, direito penal, parte geral. Caderninho 1 vai ser da página 1 até a página 20. Por exemplo, a introdução, a lei penal, aplicação da lei penal. Caderninho 2, mais umas 20 páginas. Teoria do crime. Caderninho 3, as excludentes. Caderninho 4, culpabilidade. Caderninho 5, penas. Caderninho 6, extinção da punibilidade. Você vai fracionando em vários caderninhos. Compreenderam? Tá? A ideia qual é? Bom, vamos diminuir o impacto daquele medo que eu tenho de estudar, daquele medo que eu tenho e que está no meu subconsciente de que eu não vou conseguir. Então vamos criar metas curtas. Metas curtas. Vamos dividir esse material. Daí vocês vão transformar mais ou menos aquela apostila nossa aqui, que tem em torno de 1.200 páginas, vocês vão transformar ela mais ou menos aí nos 60 caderninhos de 20 páginas cada um. Vão ter uns 60 caderninhos de 20 páginas cada um. Entenderam? Daí, como o plano é de 12 semanas, vamos colocar, só para vocês entenderem melhor, cada caderninho de 24 páginas, vai. 24 páginas. Quando o plano é de 12 semanas, você vai estudar por dia direito de família 1, 2 páginas. Direito de família 2, 2 páginas. Direito de família 3, 2 páginas. Sucessões 1, 2 páginas. Sucessões 2, 2 páginas. Sucessões 3, 2 páginas. Penal geral 1, 2 páginas. Penal geral 2, 2 páginas. Penal geral 3, 2 páginas. Você vai dividindo. E você tem poucas metas para você vencer. Compreenderam? Daí você faz um horário de estudo, vamos colocar, se o teu estudo é de 12 semanas, e cada caderninho tem 24 páginas, você vai estudar 2 páginas por semana. Se o teu projeto de estudo é de 8 semanas,
você vai estudar 3 páginas por dia, por semana, não é nem por dia, por semana de cada caderninho. Se o teu projeto é de 6 semanas, você vai estudar 4 páginas por semana de cada caderninho. Se o teu projeto é de 4 semanas, você vai estudar 6 páginas por semana de cada caderninho. Então imaginemos que faltem aí 4 semanas para o exame de OAB. Então você vai pegar o teu caderninho de Direito de Família 1, são 24 páginas, faltam 4 semanas, você vai estudar 6 páginas por semana do caderninho 1 de família, 6 páginas do caderninho 2 e assim por diante. Então a ideia qual é? É de cindir por pontos para diminuir o impacto psicológico. Entenderam isso, gente? Entenderam essa divisão em caderninhos? Tá? Então, em vez de você ter uma apostilona grossona, você vai ter vários caderninhos fininhos, bem fininhos, e você vai olhar para ele e falar, esse é fácil. Compreenderam? Daí você vai fazer um horário de estudo. O tempo de estudo, mais ou menos, por página, tá? Tempo de estudo por página, depois eu vou falar, mas é mais ou menos 5 minutos a 15 minutos que você tem que perder para estudar uma página. Mas vamos lá. A questão ainda do exame de OAB. As prioridades para o exame de OAB são aquelas matérias que têm um grande número de questões e, ao mesmo tempo, são matérias curtas. Então, a prioridade é essa. Matérias que têm muitas questões e, no entanto, são matérias fáceis de serem vencidas. Então, prioridade máxima no exame de OAB. Qual é a matéria? Ética. Ética, essa é a prioridade máxima. Você não pode errar nenhuma. Porque é uma matéria bem pequena e são 10 questões. Não é isso? São 10 questões. E uma matéria bem pequenininha. Então, essa é uma matéria que vale a pena você investir, priorizar. Eu não vou priorizar um processo civil. Eu não vou priorizar um direito empresarial. Eu vou priorizar ética. Ética. Porque ética ali, na ideia de caderninho, não dá nem para você montar 2. Tão pouca matéria que tem. Por mais completo que seja o material, não vai chegar a 20 páginas para você estudar ética. Então você tem que gabaritar. Que é uma matéria curta. Prioridade das prioridades. Outra prioridade, sabe qual é? Direito do trabalho e processo do trabalho. É outra prioridade. Porque direito do trabalho são 6 questões. Processo do trabalho, 5. E direito do trabalho é uma matéria pequena, não é tão extensa, perto de um direito civil, portanto. Então, se você vai bem em ética, trabalho e processo de trabalho, você já acertou 21 questões. Então, ética, trabalho, processo de trabalho. São matérias que vocês devem priorizar bastante. Uma outra matéria que eu anotei aqui, que merece ser priorizada, porque não é tão longa, é direito constitucional. Direito constitucional é uma matéria, se for abordar só o que é constitucional, é pequena. É pequena, é do tamanho mais ou menos assim, vamos dizer assim, do que cai na OAB, do tamanho do direito de família. É pequena a matéria, porque se for enxugar só o que interessa na Constituição ali. Tá? Então é uma matéria que você deve priorizar. Tem ali umas 7 questões de direito constitucional. Tá? Outra matéria que merece prioridade aí, direito administrativo. São 6 questões. E é uma matéria curta também. Tá? Então, tributário antigamente caía muito, né? Então era uma matéria que a gente recomendava que se priorizasse também, mas atualmente está caindo pouco, né? Caindo só 4 questões de tributário, né? Então já não é tão estratégica mais. As matérias estratégicas realmente são ética, trabalho e processo de trabalho, constitucional e administrativo. São matérias que vocês têm que, vamos dar prioridade. Eu tenho que estudar isso aqui. Tá? Tranquilo, gente? Agora, as outras matérias mais longas, a estratégia qual é? É estudar aqueles pontos de maior incidência. Então não vou estudar tudo, mas vou estudar aquilo que cai mais e que os professores falam, orientam. Os professores orientam para estudar essas matérias que elas têm uma incidência maior. Por exemplo,
Direito das sucessões, o que cai sempre é aquele negócio de ordem de sucessão hereditária, quem herda, tal, saber como que o sobrinho herda, como que o irmão herda, é o que mais cai. De cada 10 questões ligadas às sucessões, umas 8, 9 vem desse tema. Então é o principal tema, é esse. Você vai estudar, por exemplo, contratos, é a teoria geral que cai. Dificilmente cai contratos de espécies no exame de OAB, cai mais a teoria geral dos contratos. Tá? Você vai, obrigações, o que cai mais é a parte de pagamento. Aquele negócio da ação em pagamento, novação. Da parte geral do Código Civil, o que cai mais? Defeitos dos negócios jurídicos, erro, dolo, coação, né? Lesão, estado de perigo. Então isso os professores orientam. Quer dizer, quais são as matérias de maior incidência no exame de OAB. Daí vocês vão fazer o estudo estratégico. Quer dizer, daquelas matérias pequenas, vocês vão estudar tudo. Trabalho, processo de trabalho, ética, constitucional administrativo, vocês estudam tudo. Das matérias maiores, vocês vão priorizar aqueles temas de maior incidência. Caso, é claro, não dê tempo de estudar tudo. Tá certo? Bom, daí tem a questão da reta final para o exame de OAB. Bom, vamos definir o que se entende aí por reta final, né? No meu modo de ver, reta final é quando faltam umas 4 semanas, que é diferente de estudo de véspera, próximo ao exame, porque se faltar uma semana, é praticamente véspera. Estamos não é isso? Próximo às vésperas. Então, reta final é que está no finalmente, aquele estudo de 4 semanas. Falta um mês para o exame de OAB. Bom, daí temos, em primeiro lugar, o aluno que já estudou tudo. Se ele já estudou tudo, nessa reta final de 4 semanas, ele vai ficar fazendo só a revisão do que ele estudou. O aluno, às vezes, ele quer cada vez estudar mais, avançar. Mas ele esquece que ele tem que consolidar conhecimento. Não adianta ele ficar lendo, feito louco, e ele não guarda nada. Então é melhor saber menos, mas saber bem, do que querer simplesmente, vamos adiante, vamos lendo e não guarda nada. Então é melhor você trabalhar com esse pouco que você já sabe, mas esse pouco eu não vou errar. Então, na reta final, quem já estudou vai fazer revisão. Fica as 4 semanas só fazendo a revisão. Quem ainda não estudou, aquele aluno que vai começar agora o estudo, daí ele vai estudar só as estratégicas. Falta 4 semanas? Então, 4 semanas não tem milagre. Então faz o seguinte, se dedique exclusivamente à ética, trabalho, processo de trabalho, constitucional administrativo. Não adianta querer ver mais nada, porque 4 semanas vamos trabalhar com essas matérias aí, garantir essas matérias. Porque das outras, alguma coisinha você vai saber. Compreenderam? Tá? E daí como que faz esse estudo das 4 semanas aí, faltando? Você vai dividir cada matéria por 4, né? Cada caderninho, né? Você vai dividir por 4 e estudar um quarto por semana. Aquela história, o caderninho 1 de direito do trabalho. Então imaginemos, direito do trabalho você tem o caderninho 1, o caderninho 2 e o caderninho 3. Então caderninho 1, faltando 4 semanas, você estuda 6 páginas do caderninho 1 por semana, 6 páginas do caderninho 2 por semana, 6 páginas do caderninho 3 por semana. Ética tem o caderninho 1 e o caderninho 2, imaginemos. Caderninho 1 tem 12 páginas, caderninho 2 tem 12 páginas. Faltam 4 semanas, então você estuda do caderninho 1, 3 páginas por semana, do caderninho 2, 3 páginas por semana. Assim você vai dividindo e estudar devagarzinho. Tá? Bom, eu fiz toda essa introdução, né, para falar um pouco de estratégia para o estudo de OAB. E agora eu vou falar na forma de estudo, quer dizer, como vocês devem estudar, tá? Vamos lá. O conhecimento é igual o entendimento mais a memorização. O sujeito, para conhecer, ele tem que entender e ele tem que memorizar. Se você entende, mas você não memoriza, chegou na prova, você esqueceu. Não adianta você entender, mas você não memorizar. Por outro lado, memorizar sem entender é praticamente impossível, quando se pensa num volume grande de matéria. Você decorar um texto pequeno, tudo bem, mas como que você vai decorar tudo que cai? Então não tem como memorizar sem entender. Então, na verdade, você tem que entender
e memorizar aquilo que você já entendeu. Certo? Pois bem, para que serve a aula? Para entender ou para memorizar? A aula serve para gerar um entendimento. Você entende. Embora você já, como eu já disse, você já inicie uma memorização. Você entende, você já inicia uma boa memorização aqui. E o estudo em casa, compenetrado, serve para quê? Memorizar. Então aqui nós temos, olha, função principal da aula, entendimento. O professor bom é aquele que faz o aluno entender. Função principal do estudo, memorizar. Então tem que trabalhar as duas coisas. Só assistir aula também não adianta. Ninguém passa em nada. Ninguém passa em nada só assistindo aula, é difícil. Tem também que estudar para memorizar. A maioria não sabe a diferença entre estudo e leitura. A maioria acha que estudar é simplesmente pegar e sair lendo. Quando na verdade existe uma diferença entre estudo é uma coisa, leitura é outra. Tá? O estudo envolve muitos aspectos. O estudo envolve leitura, envolve reflexão. Você vai ler, você vai fazer questionamentos sobre o que você está lendo, você vai pensar aquilo. Envolve uma leitura, envolve uma reflexão e envolve memorização. Então, o estudo tem uma finalidade, memorização. Você estuda para guardar, para ir bem na prova. É diferente de você simplesmente ler. Quando você lê um jornal, não é isso? Você não está pensando, preciso guardar essa notícia. Preciso guardar essa notícia aqui que o São Paulo está só 3 pontos atrás do Cruzeiro. Não, você não vai precisar guardar isso para o resto da vida. Guardar que o São Paulo ganhou do Botafogo no dia tal. Não é isso? Você não precisa ficar guardando isso. Você lê, guarda, mas sem preocupação. Já você esquece. Não é isso? Já quando você estuda, não. Você estuda, não posso esquecer. Isso pode cair na prova. Então o estudo tem essa preocupação, tem essa finalidade, que é a memorização. Tá certo? Bom, e como que se estuda? Então vamos explicar aí a forma de estudar. Primeiro, você vai ler o que você vai estudar. Então imaginemos, hoje você tem que estudar 2 páginas de direito de família. Você vai ler a primeira página 2, 3 vezes. Depois você vai formular perguntas por escrito sobre o que você leu. Então você lê, em seguida formula perguntas por escrito sobre o que você leu. Num caderninho separado. Ou na parte superior do teu caderno. Depois você lê a segunda página, 2, 3 vezes, formula perguntas por escrito. Então imaginemos, nessa ideia de metas curtas. Metas curtas você vai ter 2 páginas por dia, por exemplo, para você estudar. Resumindo, você vai ter que ler 2, 3 vezes, depois você vai formular perguntas sobre o que você leu. Formula perguntas por escrito. Você não precisa responder por escrito, você responde mentalmente as perguntas. E depois você faz um quadro sinóptico ou um resumo daquilo que você estudou. Então imaginemos, você tem 2 páginas para estudar, você formulou as perguntas por escrito, você respondeu mentalmente, agora você vai fazer um resuminho ou um quadro sinóptico disso que você estudou. Então é aquela ideia, você tem que escrever também. Quando você formula a pergunta, te força, mas aqui realmente o que é isso? A forma mais simples de sintetizar, de se resumir, é fazendo uma pergunta. Às vezes o texto está longo e ele se resume numa pergunta. Não é assim? Bom, mas afinal, o que é isso? O que é isso? Às vezes escreveu, mas o que é isso? É isso? O que é o princípio tal? Ponto. Você já resume. Entenderam? Então sempre estudem com a caneta na mão. O estudo vai envolver então leitura 2, 3 vezes e formulação de perguntas por escrito e depois fazer um quadro sinóptico ou um resumo. Questão do tempo do estudo. Tempo do estudo. Bom, o tempo do estudo por página, tempo mínimo, uns 5 minutos por página. Tempo máximo, meia hora. Tá? Então vocês vão trabalhar de 5 minutos a meia hora por página. Depende do tempo que cada um tem. Tá?
Mas não adianta ter muita pressa. Se você tiver com bastante tempo, é melhor você fixar mais ou menos uns 10, 15 minutos, em média, cada página. E não achar, vou ler rápido. Não, é isso que não funciona. Não, vou estudar devagar. O estudo tem que ser lento. Porque eu quero estudar para guardar. Vou estudar prestando atenção, vou formular as perguntas, depois vou fazer um resumo. Então, cada página, vamos fixar tempo 5 minutos para quem não tem tempo nenhum, né? Muito pouco tempo. Meia hora para quem tem muito tempo. Agora, para quem tem ali 3 horas por dia, 4 horas por dia, pode fixar em 15, 20 minutos por página. Tranquilo? Isso estamos falando num projetinho aí de 12 semanas ou de 8 semanas. Tempo suficiente para passar no exame de OAB. É só seguir essa orientação que eu estou falando. Pois bem, você estudou. O que vai acontecer no dia seguinte? Você vai se lembrar? Está provado estatisticamente. O que você estuda hoje, no dia seguinte você se lembra de 2%. 2%. No dia seguinte de 2%. Conclusão, 10, 15 dias depois você vai se lembrar do quê? Se no dia seguinte te sobraram 2% e 10, 15 dias depois, o que aconteceu? Zerou. Zerou. Baita esforço que você teve para estudar, você assistiu aula, todo o sacrifício, no dia seguinte sobraram 2%. Tá certo? Isso é estatística. Tá? A gente esquece muito fácil das coisas. Principalmente quando você estudou família, depois veio administrativo, depois veio tributário, depois veio o caderninho 2 de constitucional, o caderninho 3 de falência, o caderninho 10 de ética, e aí misturou tudo na minha cabeça, eu não lembro mais nada. Agora virou uma bagunça na minha cabeça. Não é isso que acontece? Tá? Mesmo você estudando corretamente, refletindo, fazendo resumo, fazendo perguntas, mesmo assim, botem isso na tua cabeça. Botem isso na cabeça. Vocês vão esquecer. Partem sempre dessa premissa. Eu sou um ser humano. Eu esqueço das coisas. Porque quem não esquece não é ser humano. Todo mundo esquece. Tá? Então, não tem nenhum remedinho para o esquecimento, não é isso? Mas tem uma técnica aí para evitar o esquecimento. Sabe qual é a técnica para evitar o esquecimento? Revisão. Revisão. Eis a palavra-chave do estudo. Tá? Que até agora a gente estava falando que o estudo você tem que memorizar aquilo que você entendeu. Tá? Quando você assiste a aula você entende, quando você estuda você memoriza. Mas no dia seguinte você esquece. Então é preciso revisão. Vejam só, qual a finalidade da aula? Gerar o entendimento. Qual a finalidade do estudo? Gerar a memorização. E qual a finalidade da revisão? Qual a finalidade da revisão? Resposta: manter a memorização. Vejam só, a finalidade da revisão não é memorizar, é manter a memorização. A revisão incide sobre aquilo que você já memorizou. Você vai simplesmente manter a memorização. Porque o que você estudou ontem, hoje, de pronto assim, você vai se lembrar de 5%, 2%, 5%. Mas se você pegar e dar uma olhadinha, em alguns minutos você já se lembrou de 100%. Em alguns minutos já voltou 100%. Compreenderam? Então a finalidade da revisão é manter aquilo que você já memorizou. Eu costumo traçar uns paralelos aí. Imagine um carro sujo, imundo. Você passou horas lavando esse carro. Tá certo? Você passou umas 3, 4 horas para lavar, encerar, polir esse carro. Agora toda semana você joga uma aguinha e passa uma flanela. Em 5 minutinhos. O carro está limpo ali, 5 minutinhos. Isso é a revisão. Quando você vai lavar aquele carro sujo, você está estudando. É quando você ainda não sabe muita coisa, está botando na cabeça. Agora a revisão não dá trabalho, é só manter.
Os homens entendem bem disso. Sabe quando você deixa a barba crescer? Daí quando você vai fazer a barba, demora para fazer a barba, não é isso? Agora, e se você fizer a barba todo dia, ou dia sim, dia não, em 1 minuto você faz a barba, não é isso? Hoje mesmo eu fiz a barba, eu estava de barba, fazia uns 10 dias que eu não fazia a barba, fiquei lá uns 40 minutos para fazer a barba. Agora, se eu for fazer a barba amanhã, 30 segundos, passa aqui o barbeador, acabou. Isso é a revisão, é para você manter. Então quando você vai fazer revisão, evidentemente só se fala em revisão, você vai rever, portanto você já sabia, você só vai se lembrar. Então, eis aí o aspecto mais importante do estudo, é a revisão. Vocês têm que fazer a revisão todo dia. Então vocês vão fazer um horário de estudo para o exame de OAB. Vamos colocar, vocês vão estudar aí, vamos colocar aí 5 matérias por dia, por exemplo, ou 3 matérias por dia, tá? Ou 12 caderninhos por dia, depende do que cada um for seguir. Mas sempre, antes de você vai estudar direito de família, antes de você avançar no novo ponto, dá uma olhadinha rápida no que você já estudou. Dá uma olhadinha rápida no que você já estudou, daí você começa a ler um ponto novo. Então imaginemos, você vai estudar direito constitucional toda segunda-feira. Então você estudou direito constitucional na primeira segunda-feira. Daí na próxima segunda-feira, antes de estudar um segundo ponto de constitucional, dá uma olhadinha rápida no primeiro. Terceira semana de constitucional, antes de estudar a terceira semana, dá uma olhadinha rápida no que você já estudou na primeira e na segunda. Quarta semana, antes de estudar a quarta semana, dá uma olhadinha rápida no que você estudou na primeira, segunda e terceira. E assim por diante. Quando você estiver na 12ª semana de Direito Constitucional, dá uma olhadinha rápida no que você estudou nas 11 semanas anteriores. Sempre, antes de dar um passo para frente, dá uma olhadinha rápida para garantir já, sabe aquele, vamos garantir já isso que eu já sei? É melhor garantir isso que eu já sei e vou fazer a revisão, porque senão eu vou ficar só lendo, vai chegar no dia da prova e eu não vou lembrar nada. Então, a maioria não passa no exame da OAB. A verdade é essa, a maioria não passa. A maioria não passa, não é? Está aprovando o quê? Com o exame da OAB aprova. Está a minoria que está passando. Tem exame que aprova 12%, tem exame que aprova 20%, mas aquele negócio aprovou 40%, 50%, não existe mais faz tempo. Então, quem tem passado é a minoria. É a minoria que tem passado, tá? O aluno, às vezes, ele quer quantidade, quer sempre, vou ler mais ponto, vou ler mais... Não, ele tem que ter qualidade. Deixa eu saber bem, é melhor eu saber bem isso aqui, do que saber mal tudo. Então, imaginemos, são 10 pontos. Bom, eu sei muito bem esses 5 pontos aqui. Muito bem, desses 5 pontos eu não erro nenhuma questão. E dos outros eu não sei nada. Ou é muito melhor isso do que você, eu sei mais ou menos um pouquinho de cada. No vice mais ou menos, você não vai passar. O aluno tem aquela preocupação de achar que é quantidade. Não é, é qualidade. Então, o principal do estudo, revisão. Eu falei que a apostila tem 1.200 páginas, apostila aqui do curso FMB. Mas você não precisa saber as 1.200 para você passar. Se você souber 400 páginas, você já passa. Se você souber 400 páginas da apostila, mas dessas 400 você não erra uma, hein? Das 400 você não erra uma questão. Você vai passar. É melhor você pegar, bom, dentro da minha realidade, está muito próximo à prova, eu vou estudar só essas 400 páginas aí, em 8 semanas, você vai passar. Aliás, com muito orgulho, ontem, nós puxamos a lista dos aprovados nesse último exame da OAB, e o curso FMB, está no site os nomes, tá? Os nomes estão nos sites, a gente fala e mostra. Mais de 700 alunos do curso FMB passaram na primeira fase do último exame. Está lá no site o nome de todo mundo. Por quê? Porque nós temos um material eficiente, que é essa apostilinha, essa apostila do DVD, isso é um espetáculo, essa apostila. É uma linguagem fácil, o aluno lê, ele entende. É uma apostila que não tem frescura. A gente não está muito preocupado assim. A preocupação desse material, o que é? É o aluno entender.
É o aluno ler e ele entender. Então, por isso que foi mantida uma linguagem falada. O aluno lê o material é como se estivesse escutando o professor falando. Então, não tem esse material igual esse, não tem em lugar nenhum. Tá? Que ele lê é como se tivesse o professor falando. E tem surtido efeito. Tanto é que nesse último exame, está no site, mais de 700 alunos aprovados. Tá? Então é isso, amigos, que eu tinha que falar para vocês sobre o exame de OAB, tá? E desejo a todos aí boa sorte, um forte abraço e até a próxima oportunidade.